Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos conversar sobre o nosso livro desse mês de janeiro. Então, já fizemos a primeira leitura da primeira semana, já estamos nessa metade da segunda semana. Você já ou tem um livro aí nós temos possibilidades. Que livro é esse? Né? Esse livro que é Jesus e a Logoterapia, o mistério de Jesus interpretado à luz da psicoterapia de Viktor Frankl. Então, eu tenho aqui na versão digital, mas tem duas outras edições. Tem duas formas, duas capas, né, desse livro, né, duas edições, vamos dizer assim, capa não, edições, mas são capas, né? Tem um que é mais puxado por um amarelo e esse outro aqui que é não sei definir bem essa capa, que eu acho que é a edição mais nova, que você pode encontrar em sebo, mas está bem baratinho no formato digital. Se você tem um Kindle, no formato digital fica bem mais barato, tá bom? Então, vamos conversar um pouco sobre a leitura da edição brasileira, depois o prefácio, o primeiro capítulo desse livro. Bom, esse é o nosso objetivo aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de leitura, só você... Aí tem um formulário embaixo, você deixa seu nome e você vai receber por e-mail a indicação do livro do mês. Às vezes, se não dá tempo de chegar ao livro, eu posso mandar aí um primeiro capítulo. Não pode mandar mais do que isso, porque senão a gente faz uma cópia, né? E não é bom. Alguns livros esgotados que a gente ou está, como dizem, domínio público, claro, a gente pode utilizar, né? Mas muito bem. Vamos lá então conversar sobre Jesus e a logoterapia do Robert Leslie. Muito bem. O Robert foi um pastor evangélico, tá? Mas da tradição aí da igreja metodista, tá? Se eu não engano, gente, mas a última pesquisa que eu fiz foi essa, creio. Tá? Então esse livro foi escrito aí no ano da década de 70, se eu não engano. Ele tem um tempinho, né? Mas é, é bem interessante a gente ler, porque não está desatualizado de forma nenhuma, tá? Como o Viktor Frankl não está fora de moda, né? E cuidado com a moda, pelo amor de Deus. Então vamos conversar sobre a questão do prefácio à edição brasileira. Bom, já aí no início a gente vai poder ver, deixa eu olhar aqui, deixa eu abrir. Estou abrindo aqui as anotações que eu fiz, que foi do padre Pedrinho, que fez esta introdução à edição brasileira. Bom, e fez uma bela introdução nesse sentido, do prefácio, aliás, nesse sentido de esclarecer alguns pontos básicos que a gente precisa entender. Por isso que esses prefácios nos ajudam, né? A gente perceber ali qual o rumo mais ou menos que a obra vai. Então, a primeira coisa que o Pedrinho deixa claro aí é o perigo que corremos em deixar tudo na interpretação da neurociência e da psiquiatria. Vocês sabem que a grande parte da psiquiatria está em função dos grandes laboratórios, né? Isso não é nenhuma novidade. Frei, então não pode tomar remédio. Não estou dizendo nada disso, pelo amor de Deus, né? Os remédios são necessários, mas sim, a psiquiatria em grande parte caiu na mão dos laboratórios, né? Nesse sentido que está mais sob a influência dos laboratórios. Aí nós temos as doenças mentais da época. Então, teve uma época que era a crise do pânico, teve outra época que era outro, né? Outra era até recentemente, e ainda tem, né, o TDAH. Agora, se você leva uma criança, ela já é classificada, né? Bate o carimbo, ela é isso, aquilo. Às vezes não, às vezes é excesso de telefone que os pais dão para a criança. Aí não dá conta de concentrar, fala que ela tem uma disfunção mental. Não, foi consequência do uso do celular em excesso. Ou às vezes uma criança muito criativa, ela vai ter consequências, né? A criatividade gera ansiedade, é natural. E a escola, que tem uma visão muito apenas técnica, né? Em grande parte, a maioria. Eu falei a escola porque é a grande maioria, né? Você encontrar uma escola assim que trabalha mais a questão humana é muito raro hoje em dia, né? Só que é preparar a criança para o combate, para a luta, né? Para passar aí no futuro no vestibular, no Enem e por aí vai.
Então, é preciso a gente entender que a gente não pode cair nessa visão muito materialista. Não estou dizendo que está errado essa visão. Presta atenção. Aqui não é 8 ou 80. Eu estou dizendo que é esse exagero, né? Tanto a neurociência como a psiquiatria caiu aí no embalo da venda, né? Do produto que são os medicamentos. O produto que mais se vende aí no Brasil hoje praticamente é o Rivotril, né? Então você imagina a situação. Então, é preciso a gente superar essa visão puramente né, materialista e redescobrir o mistério humano. Tratar o ser humano como um mistério. E esse ser humano, ele é aberto a essa transcendência, a superação de si, a ter responsabilidade, liberdade, né? Então, aceitar que o homem também é um mistério que não se explica. Parece que está todo mundo tentando encontrar uma resposta, querer um diagnóstico, né, é isso, para justificar, né, a própria vida. Não, a vida tem tristeza, tem ansiedade, né, isso faz parte da vida. Agora, quando ela é patológica, grave, aí precisa de terapia. Quando ela é no sentido, às vezes, por falta de recursos do corpo, como a depressão endógena, né? Então aí precisa de medicamento mesmo, não tem jeito, tá? Uma visão apenas materialista, né, visível, palpável, empobrece muito a condição humana, né, muito mesmo. E aí esta visão acaba gerando, se é tudo materialista, acaba gerando o quê? Uma concepção do que seria um ser humano saudável, a concepção de como é a sociedade, como você deve ser, como eu devo ser. Então se cria uma ética, né? Uma ética da modernidade, que é uma ética doente, né? Perversa, que está precisando ela que está precisando se internar, né? Na realidade. Não ela dizendo que os outros precisam de medicamento. Na realidade, é ela que está precisando redescobrir, né, o que é o ser humano. Então, essa lógica da modernidade fere profundamente a dignidade humana. Né, transforma o ser humano, né, nessa ideia de evolução. Nossa, como nós estamos evoluídos, né? E aí nós vemos, né, a consequência dessa ideia que nós estamos evoluídos gerou as grandes guerras. Gera o que nós estamos vendo hoje, né? País querendo invadir o outro, já invadiu. Por aí vai. Então, nós tivemos aí como consequência o quê? Guerras, a bomba atômica, os campos de concentração. Tudo por evolução, né? E agora, outros saltos da evolução nós estamos dando e qual vai ser a consequência? A psicologia, então, nesse sentido, se ela está dentro dessa ética da modernidade, ela corre o risco de fechar ao mistério, fechar à profundidade humana. Ela corre o risco de perder o respeito pelo ser humano. Transforma o quê? O homem e a mulher em objeto. Então, esse modismo que nós estamos encontrando de novo, né? Psicologia comportamental, psicologia cognitiva, está para todos os lados. Presta atenção, que eu não estou falando mal exatamente. Não estou falando que elas não servem. Serve sim, para muita coisa. Mas se a gente fica só na visão da psicologia cognitiva e da psicologia comportamental, nós jogamos o mistério fora. Queremos só resolver problemas, como se o homem fosse, né, um conjunto de comportamentos e para aí, bom, se você sabe adquirir os comportamentos adequados, você vai ter a recompensa, né? Uma pobreza terrível de interpretação, né? Eu não estou dizendo que não é preciso às vezes, né? Mas isso são casos específicos, não pode se aplicar a todo ser humano ou ao sentido mais profundo da vida. Infelizmente, a maioria das universidades hoje estão focadas na psicologia cognitiva e na comportamental, né? Comportamental behaviorista. Então, são duas escolas que têm, sim, grandes contribuições, mas quando se vê somente a partir delas, a pobreza é certeira, né? Sim, é certeza que a pobreza aí está junto a essa concepção. Agora podemos trabalhar assim com ela. Eu trabalho com ela, né? Muitas vezes. Depende do caso que chega, eu trabalho com ela. Né? Com elas. Porém, não fico só com elas, né?
é muito raso, vamos dizer assim. Então, essas concepções pragmáticas, né, que são materialistas, não dão conta do recado, do sentido da vida. Pode resolver problemas pontuais. Sim, alguém pode dizer para mim, sim, eu sou psicólogo para resolver problemas pontuais, focais. Sim, que bom que você resolve isso, né? Aí um outro psicólogo vai ajudar a pessoa a resolver o problema do sentido da vida, ou uma prática religiosa, né? Vai dar o sentido de vida para ela. Ou algum sentido na vida, um casamento, os filhos, né? Por aí vai. Então, é nesse meio aí que nós temos a figura de Viktor Frankl, né? Que não se fecha nessa visão materialista. E é justamente esse homem, Viktor Frankl, que passou pelos horrores dos campos de concentração, que é considerado o psicólogo do sentido, né? E a gente vai aí trabalhar com ele neste nosso livro, né? Então podemos dizer assim, nós vamos optar por uma psicologia que vê o ser humano fechado em si mesmo, ou vamos optar por uma psicologia que vê o ser humano como pessoa, como relação, como mistério, que sempre está transcendendo a si mesmo. Bom, Frankl está nessa psicologia, né? Neste entendimento do sair de si e ser para os outros, né? Ou ser para o mundo. E ser descobrir o sentido em sair de si. Falar hoje isso vai espantar metade do povo já, né? A gente falar em sair de si, não quero sair de mim não, quero meu stream, quero meu contentamento, quero minha tranquilidade, né? Pode ser que isso faça sentido para você durante um pouco tempo, né? Depois tem as consequências. A vida não perdoa, vamos dizer assim. Na natureza, que é a potência da vida, ela não perdoa, como diz o Michel Henry, né? Eu não uso essa palavra perdão, mas eu estou interpretando aqui, né? A força da vida, ela vai para frente, não tem como, né? Se a pessoa fica ali parada, só na dela, tranquila, a vida não. A vida, que essa força que somos nós, está em nós, ela não aceita, né? Uma pessoa que resiste a sair de si, adoece. Relacionado com a espiritualidade, a logoterapia então pode ser aí um caminho, né? Pode ser aí um meio da gente relacionar espiritualidade cristã, no caso aqui, e a psicologia. Então, eu digo que talvez seja uma das abordagens mais propícias a gente tratar de espiritualidade e psicologia. Vivendo esta entrega, né, ou seja, saindo de si, vivemos o sentido da vida. Então nós podemos falar assim um pouquinho de psicologia da entrega, né? Ao outro, ao mundo, ao sentido. Mas não é entrega assim, simplesmente, porque eu decidi entregar. Não. É como se no processo desse se entregar, o sentido vai aparecendo, né? Cultivar um sentido para a vida é cultivar a espiritualidade. Muito bem, isso foi o Pedrinho Guaresti, não sei como se pronuncia o sobrenome dele. Guarecki, não sei como se pronuncia. Muito bem. Vamos para a introdução? Então, vamos aí, coragem, bem muito coragem nessa hora, porque é assim mesmo, tá? Bom, aí ele propõe tomar a Bíblia, né, sobre um novo olhar da psicologia, da logoterapia. Lógico que a preocupação dessa abordagem que ele quer fazer aqui, o autor, do Leslie, ele não está assim preocupado em fazer uma exegese, né? Se aquela leitura, o que aparece no texto bíblico, se foi de forma concreta, histórica ou não, ele não está fazendo exegese, tá? Ele está tomando o texto nessa busca, nessa intenção de ver detalhes, indícios, né, indicações sobre as relações pessoais. E aí a figura de Jesus, né? A figura aí como Jesus lidava com isso.
Se a gente olhar para a figura de Jesus Cristo, a gente vai perceber uma postura terapêutica, né? Ou seja, escutando, ou falando, ou tocando, curando, né? Tem esse processo terapêutico. Então, e para o autor, a logoterapia oferece uma filosofia de vida e um método de aconselhamento que se harmoniza mais com uma visão da vida basicamente cristã do que qualquer outro sistema. Se a gente pega uma escola de psicologia como todas as escolas psicanalíticas, não vai dar certo, né? Porque para a psicanálise a religião é uma neurose infantil. Então não há como. A logoterapia é uma das mais aí propícias para a gente relacionar essas duas áreas, né? Então, sendo considerada por muitos aí, essa psicologia, o Viktor Frankl traz, né, essa abordagem como uma das mais expressivas, ou chamada terceira escola de Viena. Né? Quais são as duas outras, né, que o autor recorda? De Sigmund Freud, né, a psicanálise, e de Adler, que criou a psicologia individual, que via não a partir das pulsões sexuais, mas sim da questão do poder, né, principalmente do complexo de superioridade e inferioridade. Bom, aqui nós vemos, né, os Leslie aí falando como que ele foi aprendendo a fazer essa relação e terminou constituindo esse livro, né? Ele foi professor de teologia, conselheiro matrimonial, orientador pessoal. Considera a orientação de Frankl especialmente salutar. Relacionar as verdades do cristianismo com a vida de cada dia. Então, para ele, vai dizer, o sistema de Viktor Frankl se constitui um recurso de grande proveito. Também acho, né? Bom, aí o primeiro capítulo ele vai apresentar esse texto de Lucas 4, 1, 13, que é das tentações de Jesus no deserto. Então nós vamos direto nas tentações, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Você já está cansado aí? Não, fica cansado não. Bom, nós temos as 3 tentações: transformar pedras em pães, a proposta do diabo de ter todas as coisas do mundo, né? Apresentar o mundo para ele, e a última, atirar-se lá de cima do templo, porque os anjos vão tomar conta dele. Bom, essas foram as tentações que o diabo fez a Jesus, né, no deserto. E aí o autor vai trazer uma coisa aqui que é muito importante para a gente, que é o quê? Bom, o relato das tentações de Jesus nos oferece uma descrição clássica, presta atenção, da luta interna que se trava na alma de cada homem e de cada mulher. Então, presta atenção, né, o que ele está falando aqui, que é muito importante. Que esta narrativa, ela traz uma realidade que está presente em todo ser humano. A luta que se trava dentro do ser humano. Traduzindo miúdos, você e eu, nós temos todas as tentações de forma muito forte o tempo todo. O tempo todo, sim, estou exagerando para a gente entender, né? Durante a nossa vida, né? Então, essa tentação de transformar pedras em pães, a gente vai ver o que é. Né? O que é, será? O que isso quer dizer? Que tentações são essas, né? Bom, vamos lá direto nela para a gente não perder tempo, né? Primeiro é o princípio do prazer. Porque Jesus tinha fome, então o diabo transforma essas pedras em pães. Ou seja, a fome, né? Então, o princípio do prazer. Então, os desejos sensuais em primeiro lugar. Pode ser aqui a fome, poderia ser a sexualidade, né? Mas a fome de forma muito específica, muito mais forte do que a sexualidade, né? Mas não pode ser, não é isso. Será que o homem só vive para comer ou come para viver? Aqui que está o princípio, né? O demônio vai nessa coisa mais básica do ser humano, que é a alimentação, né? Mas aí a proposta de Jesus, não só de pão vive o homem, liberdade absoluta, isso se revelou, e aí nós temos a figura de Viktor Frankl, que foi prisioneiro nos campos de concentração, que mesmo naquela situação limite, na fome, na nudez, né?
vendo companheiros mortos todos os lados, ainda o ser humano fazia escolhas amorosas. Mesmo no inferno daquela situação, o ser humano, mesmo passando fome, ele não optava, muitos não optavam por transformar, né? Ou seja, lutar simplesmente para sobreviver. Não. Ali houve entrega, houve doação, aquele que deixou de comer para dar para o outro, aquele que enfrentou o guarda, um São Maximiliano da vida, né, para libertar um pai. Ou seja, o princípio de sobrevivência não vem em primeiro lugar. Veio o amor. Assim nós temos a figura de Cristo. Então existe uma liberdade absoluta que não pode ser tirada do ser humano. Mesmo no ambiente mais extremo, pode haver e há a possibilidade da liberdade absoluta. Então, ideias superiores, o amor profundo, faz suportar situações limites. Sim. O ser humano, nessa dimensão do amor e da entrega, ele não sucumbe ao prazer imediato, porque ele sabe que precisa realizar algo que é maior do que o prazer imediato. Vamos dar um exemplo bem básico, né? A mãe, ela é capaz de passar fome para dar comida com o filho, né? Então, essas dimensões espirituais transcendem a vida corriqueira, né? As pulsões. Então, se a gente deixa, né, a liberdade cair, ou a gente não deixa de ter responsabilidade, mesmo em situações limites, as portas se abrem para o mal, para a falta de sentido. O homem não vive somente por comida. Ter Deus é a nossa relação com, vamos dizer assim, ter esse ideal, né, assim, mais elevado, transcendente, como ter um Deus, né, uma relação com Deus, é buscar essa transcendência e não viver simplesmente pelos impulsos. Aqui nós temos uma situação difícil hoje, gente. Eu vou dizer para vocês, venho frear de novo. Vou falar até cair o último fio da minha cabeça. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente prazer acima de tudo. E talvez você esteja nessa e eu também esteja em grande parte nessa. Porque tudo, né, principalmente aí que nós temos, quem tem condições, talvez classe média baixa, média alta e por aí vai, todo esse modelo de sociedade que é do consumo é para o prazer rápido e imediato. Tudo. Comida, stream, celular, redes sociais, tudo. Né? Então, muita gente está aí presa no celular, eu falo isso sempre. Ele não consegue largar, porque é mais importante olhar o Instagram, a história lá do Instagram, do que conversar com os familiares. Vai me dizer que não é verdade na sua família. Então, estamos perdendo, né, o valor da vida. Segunda tentação, poder. Primeira foi esse princípio do prazer. Agora, do poder. Colocar diante de Jesus todo mundo para que ele adorasse e tudo seria dele, né? Então, poder é uma das tentações. A primeira tentação a gente pode ver na psicanálise, né, que é o princípio do prazer. E aqui a segunda a gente pode ver dentro da psicologia de Adolf Adler, que é da psicologia individual, se a gente olhar para esse lado da psicologia, né? Então, o princípio do poder está em todos nós. Queremos ser reconhecidos, isso é normal de todo mundo tem. Mas quando essa sede ela vai, né, subindo, então as pessoas às vezes galgam os postos para ser reconhecidas, ser aplaudidas e mira todo o sentido da sua vida aí, né? Isso acontece dentro da igreja, né? A gente vê essas situações, né? Depois leva um adoecimento, gente, ao longo do tempo, vocês não fazem ideia disso, né? Gera ansiedade, depressão, né? Porque está aí preso nessa ideia de busca de realização a partir do olhar do outro, dos outros, da fama e por aí vai. Por isso que muitos religiosos adoecem. Aí nós estamos vendo padres adoecer porque expõem demais, dá nisso, né? Tentação do poder, tudo é meu. E ninguém está
isento disso. Não, mas o freio não é possível. Todo mundo, sem exceção. Não existe exceção para essas tentações. Todos somos tentados nesse aspecto, né? Não existe. Não, mas o freio é tão santinho, o padre é tão santinho. Não existe isso. Essa é ilusão da sua cabeça. É você que criou isso. Ele sofre tentação. Não, mas ele é muito humilde. Ele sempre faz aqui, nós aplaudimos ele. Ele sempre está na dele. Gente, para com isso, tá? Não estou dizendo que a pessoa não pode ser uma boa pessoa, eu não posso ser uma boa pessoa. O problema é quando se fica muito exposto e sempre está aí nesse meio. Não há como não se contaminar. Não existe essa possibilidade de se expor, de buscar estar no meio da fama e não se contaminar. Não existe. Quem quiser explicar isso, falar que existe, é balela, tá? Se a pessoa, né, claro, ela pode ser uma pessoa mais conhecida, ir lá trabalhar e voltar. Né? Voltar, saber, voltar, limpar o chão do convento, né? Fazendo ou seja, dar aula lá para ir visitar um enfermo. Aí pode ser que sim, que possa conservar um pouco da saúde mental. Mas não vem falar que não quer, não, mas todo mundo é contaminado. Você também, eu também, tá? Para com isso. Então, o primeiro princípio do prazer aqui do poder. Todos nós aí estamos meio atrapados. Ninguém está livre, já falei, porém é necessário termos uma boa e saudável autoestima. É necessário sim reconhecer que nós temos dons, qualidades, que uma pessoa nos elogia e realmente é verdade naquilo, né? Não tem problema nisso, né? Agora, se a gente tem uma sede que sempre se elogia, não, eu tô aqui, né? Sempre vem até mim, né? Todo mundo me bajula, todo mundo me traz um copo d'água, me dá um cafezinho, né? Me abana, me leva ao camarim, me faz isso. Porém, é necessário termos uma boa, né? Cultivar uma boa relação. A melhor forma é lidar com o dia a dia, né? Com a vivência, né? Firme mesmo, do dia a dia. Então, a busca de poder leva à submissão ao demônio. Por isso que Jesus não cai, né? Porque senão tinha perdido toda a sua missão, né? Jesus não, né? Sendo Deus, sabia, né, da situação ali que estava acontecendo. A ânsia de poder nunca é satisfeita por completo. Nunca. Se a pessoa busca poder, ela sempre vai querer mais. Nós temos a figura aí do Trump, né? Vocês estão vendo aí, norte-americano. É o que ele está buscando, né? Mais poder. Não precisa? Não. Mas não está satisfeito. Quer mais, né? Vence a cada dia a tentação, né? Vencer cada dia do poder pela via do serviço. Essa é a figura, né? Quer ser o maior? Seja o menor. Então você não quer ficar doente? Então sirva. Gente, é interessante isso porque sempre as pessoas entendem isso como moral, né? Assim, você tem que servir, porque senão Deus não vai gostar de você, porque senão você não vai ser cristão. Gente, presta atenção no negócio. Não é questão simplesmente moral nesse sentido. É de saúde, né? O ser humano ele só encontra a felicidade, ou melhor, traduzindo para não trair o Viktor Frankl, né? A felicidade só encontra o ser humano quando ele começa a servir. Só. Se ele buscar a própria felicidade, ele vai encontrar a tristeza e a depressão. Sim. Porque ele só encontra a felicidade quando ele esquece de buscá-la. Né? Olha só. Ele tem que encontrar um sentido, uma direção. E dentro dessa direção, desse sentido, a felicidade o encontra no meio do caminho. Então, essas tentações se vence servir. Essa tentação do poder, as tentações que estão relacionadas ao poder, se vence pelo serviço. Não é outro caminho. Então, é preciso entender, dentro do cristianismo, poder como serviço. Né? Então, o poder só pode ser serviço. Poder que não é serviço é diabólico. A terceira tentação, esta aqui quase ninguém não fala, mas essa história que o demônio tentou Jesus, né, para pular lá de cima, porque foi prometido que os anjos iriam apará-lo, aqui está a tentação, da não responsabilidade. Alguém vai resolver por mim. Alguém vai fazer por mim, né? Olha só. Aqui entra a questão da liberdade em sentido absoluto.
entra a responsabilidade. Não podemos cair na justificativa perante a vida, né? Aqui existe um perigo das escolas de psicologia que fica olhando para o passado o tempo todo, tentando encontrar a solução daquilo que eu sou no presente, simplesmente parando aí. Não. É necessário a gente olhar? Sim. E depois? E depois que... E aí, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Ah, eu sou assim porque meu pai era assim. E isso... O que isso mudou na sua vida? Agora eu estou mais tranquilo que eu sei minha origem. Tá, e o que você vai fazer com isso? Porque agora você já descobriu, eu já descobri. E aí? O que você vai fazer com isso? Ah, não sei. Então, só começou o início do trabalho. É da agora para frente que a coisa pega, né? Então, porque se eu fico procurando na psicologia justificativa para o meu comportamento e eu não mudo o comportamento, eu não tenho responsabilidade, essa tentação me pegou. Ah, porque minha irmã fez isso para mim. Ah, porque meu pai fez isso para mim. Sim, tem situações extremamente dramáticas, traumatizantes. Por isso que existe a ajuda de psicólogos, de psiquiatras, né? Dos padres, sim. E às vezes é muito difícil. E às vezes tem que tomar remédio, né, para ajudar ali a superar. Mas é preciso a gente, na liberdade, escolher e escolher a saúde, né? A vida deve ser vivida para frente, não para trás. Para frente. Aqui existe o perigo dessa tentação se instalar e dominar. Sou assim porque aconteceu isso. E não vou cambiar, não vou mudar, né? Então, responsabilidade. A logoterapia nos ajuda a ver esse chamado no Evangelho e ver que a responsabilidade é uma característica do ser humano. Está dentro da liberdade, né, de escolhas. E aí o Leslie vai dizer também sobre esse inconsciente espiritual, né? Então, que é justamente isso que impulsiona o homem para frente, o homem e a mulher para frente, para o sentido da vida, né? Vá à frente. É verdade, devemos lidar com luzes e trevas em nós, luzes e sombras em nós. Sim, isso é verdade. Ou devido à nossa história, ou alguma dificuldade do nosso caráter, né? Mas é preciso transcender sempre. E aí está o inconsciente espiritual. Em nosso inconsciente não há só sombras e medos e repressões que ficaram ali, não. Também existem coisas boas, né? Existe pulsão de vida, né? Então existe pulsão de transcendência. Então é um inconsciente espiritual. Muito bem, espero que tenha ajudado vocês, tá? E foi meia hora, praticamente um comentário aí, uma pequena aula sobre esse início de texto, né, que nós estamos estudando. Espero que possa ajudar você, tá bom? E pode entrar em contato comigo pelo e-mail, você que é do grupo, pode mandar e-mail, estou mais no e-mail do que o WhatsApp. O WhatsApp não vou utilizar muito não, que incomoda às vezes, né? Então pode mandar e-mail o que você está achando. E aí semana que vem eu venho com outro vídeo, o vídeo intermediário da nossa leitura. E depois a leitura final, né? Muito bem, com Deus, bom estar aqui com vocês. Abraço, tchau.